Os cumprimentos estão feitos, cumprimentar o público, temos ali hoje temos público, Pedro. O ponto 24 é para retirar, foi dito na reunião preparatória de hoje de manhã, portanto, não havendo, quem começa hoje a falar, os senhores dois querem usar a palavra? Sim, muito bem. Vereador Jorge, o ponto 24. Sim, sim. A todos, boa tarde. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, estimado público, comunicação social, funcionários da autarquia, a todos, boa tarde. Então, eu ia dar início aqui à questão do PAOD com algumas questões e começava aqui pela questão das bicicletas. Sim. Chegou-me ao conhecimento, através do munícipe que utiliza esta vertente das bicicletas, e que após a última regularização da situação continua a haver problemas na utilização destes serviços. Dá-me ideia que há problemas ao nível do software. Daí que acontece por vezes, para devolver as bicicletas a quando da utilização, dá como sinal a utilização indevida, portanto, ao nível do quiosque, dá-me ideia com o cartão, e a questão que se coloca é onde funciona não tem bicicletas, e onde não funciona há bicicletas. E dá-me ideia que um dos pontos que acontece problemas é no da Escola Secundária Sá da Bandeira. Portanto, e daí nós sabemos, daí o meu alerta e registro para que possa ser ultrapassada a questão. E por outro lado, também colocar a questão se a empresa foi responsabilizada por assegurar este projeto e já agora se existe também o levantamento ao nível de quantas bicicletas funcionam. E também, já tenho, obrigado. E se também houve bicicletas que não foram recuperadas. Portanto, ao nível das bicicletas, eram as questões que eu tinha a colocar. Muito obrigado. Depois, ia aqui para outro ponto e tem a ver com os semáforos da Avenida Afonso Henriques. Deteto que estes semáforos nesta zona, provavelmente há 15 dias, 3 semanas, estão intermitentes. Portanto, daí que faça aqui um apelo e tentar também perceber qual é a situação e dado que é uma avenida com bastante movimento, inclusive há passadeiras nesta zona e eu passo ali todos os dias e noto de facto esse problema. Eu para entrar na passadeira tenho que dar um passo e entrar mesmo na passadeira para as viaturas se aperceberem, porque de outra forma tenho que estar no passeio a aguardar. E era uma das situações que levantava aqui e tentar perceber qual é o problema e também o sentido de se poder ultrapassar. Um terceiro ponto que gostaria também de ver aqui registado tem a ver com o local onde estava o quiosque em São Domingos. Este quiosque já foi retirado há algum tempo, aquele quiosque no entroncamento entre a Gonçalo Mendes da Maia e a Marquês de Pombal. Aquele espaço está necessitado de conservação, porque o quiosque foi de lá retirado, apresenta um piso irregular, há ali algumas ligações de eletricidade que estão à vista, até pode ser que, face à irregularidade do piso, já houve ali uma senhora que caiu e que, de facto, haveria aqui a necessidade de olhar para este espaço e tentar regularizar e embelezar aquela zona também, face à retirada do quiosque. Depois, um quarto ponto que tem a ver com uma questão que aconteceu ontem, no dia das eleições, e já tinha acontecido nas anteriores eleições legislativas, tem a ver com a Assembleia de Voto no ginásio do seminário. O edifício tem uma escadaria de acesso com um sistema elevatório para transportar pessoas em cadeiras de rodas, mas o mesmo não está a funcionar. Já nas últimas eleições legislativas não funcionava, o que fez que os eleitores em cadeiras de rodas tivessem que ser carregados por elementos da mesa de voto, e a questão que se coloca é no sentido de que a Câmara deverá disponibilizar instalações que garantam o acesso a todos os cidadãos eleitores. Para além disso, sendo que naquele edifício é utilizado atualmente como uma sala de leitura, deveria garantir regularmente o acesso a todos os munícipes. Daqui que faço um alerta para que a situação possa também ser regularizada. E, para já, disse. Obrigado. Vereadora Otília.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Comunicação Social e colaboradores da Câmara. Como é óbvio, sendo de onde sou, não podia deixar de fazer referência que no próximo fim de semana se irá realizar as festas anuais da freguesia de Amiens de Baixo, à qual eu convido todos para estarem presentes, para visitar as nossas festas, principalmente no sábado à noite, onde se irá realizar a procissão dos archotes e o fogo de artifício. Obrigado. Obrigado. Vereador Ricardo Segurado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, meus caros jornalistas, público aqui presente, colaboradores da Câmara Municipal de Santarém. Sr. Presidente, há mais ou menos um ano eu tinha colocado aqui uma questão e que volto a trazê-la hoje porque no dia da vinda do novel recém-eleito Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, encontrei num sábado, há 15 dias, se não me falha a memória, encontrei na cidade o vereador João Leite, o ex-vereador João Leite. E a questão que eu queria colocar, Sr. Presidente, era e estava relacionada apenas com o simples facto de saber se, ao dia de hoje, 26 de janeiro de 2016, já ocorreu o arquivamento ou um outro qualquer trâmite do processo que foi iniciado de forma pública em agosto de 2013. Uma vez que o Dr. João Leite, quando o encontrei, me disse que até hoje nunca tinha recebido nada. E, portanto, queria saber da vossa parte se um processo que foi levantado a alguém no exercício de umas funções, conforme na altura foi tornado público, se esse processo teve algum fim. E se findou por arquivamento ou se findou por ter sido deduzida alguma acusação. Não posso deixar estranho que, tendo decorrido quase 3 anos sobre os supostos factos que deram origem ao suposto processo, até à data, o Dr. João Leite nunca terá sido notificado de qualquer procedimento, ou melhor, da conclusão ou não desse mesmo procedimento. E por isso gostava, até porque temos cobertura jornalística suficiente para isso, gostava que de viva voz nos transmitissem se alguém, pode, claro, se alguém no exercício das suas funções a quem foi levantado um processo, que destino é que teve esse mesmo processo. Depois, Sr. Presidente, há dias alertaram-me porque tinham novamente visto, julgo que na SIC Notícias, fora de horas, a reportagem sobre a Escola Prática de Cavalaria de Santarém, e alertaram para aquelas imagens, que na altura tinha sido transmitida um domingo, e alertaram quem viu agora pela primeira vez, quando esta repetição, para a degradação daquele espaço. Obviamente isto não tem nada de novo, também não tem nada de novo para quem nestes anos tem exercido funções na autarquia, todo o processo desde 2005, 2006, 2007, que conduziu à alienação por efetivar na totalidade daquele espaço. E a questão que eu queria colocar apenas e só está relacionada com as casas dos oficiais. E está relacionada apenas com o facto de saber se, uma vez que decorre até neste momento, não sabemos quando é que o mesmo estará totalmente concluído, a alteração do PDM do município de Santarém, do concelho de Santarém, saber se a autarquia tem alguma solução em estudo, mesmo não a torne pública, mas tem alguma solução em estudo para o aproveitamento, uma reconversão, alguma alteração, para além da tentativa de alienação das casas dos oficiais. Já que seria importante saber da vossa parte se tem algum objetivo para aquele espaço. Depois, Sr. Presidente, também colocar uma questão relativamente à Escola Prática de Cavalaria, que tomei conhecimento a semana passada,
de que terão existido manifestações de vontade por parte de organismos do Ministério da Agricultura em poderem vir a situar-se na escola prática. Foi-me transmitida a informação em bruta, sem grande detalhe, apenas me foi dito que teria havido uma manifestação de vontade da parte de alguns serviços ou de um serviço em particular em se localizar e em poder, de certa forma, desenvolver com a autarquia um plano conduzente à instalação de cerca de 200 de trabalhadores na EPC. Eu queria saber se isto é ou não verdade, se está ou não a decorrer, ou se ainda estão numa fase exploratória, tendo em vista essa possibilidade. Por fim, Sr. Presidente, e também relativamente à Escola Prática de Cavalaria, eu acho que saiu na comunicação social da semana passada informação sobre a possibilidade de alargamento do Centro de Inovação Empresarial da Escola Prática. Da Escola Prática, que se encontra ali localizado de uma parceria que nasceu entre a Câmara Municipal de Santarém e o NERSAN. Eu queria só saber, Sr. Presidente, qual é neste momento a taxa de ocupação deste centro. Foi tornado público que vai haver a possibilidade de alargamento do mesmo e era só para saber neste momento qual é o estado da arte deste centro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vereadora Inês. Sr. Presidente, obrigada. Boa tarde, Srs. Vereadores, caríssimos colaboradores do município, comunicação social, público. Boa tarde a todos. A primeira abordagem que vou fazer diz respeito a um assunto no âmbito da modernização administrativa e que é o seguinte: no próximo dia 29 de janeiro, pelas 15 horas, vamos fazer a apresentação de uma aplicação mobile, portanto, de uma aplicação que o município criou para telemóvel, onde pretende valorizar os recursos que o Conselho oferece em termos de monumentos, portanto, com o que visitar, com onde dormir, quais são os artesãos que estão sediados no nosso Conselho, onde comer. Portanto, no fundo, pretendemos dar este ênfase de divulgação dos recursos que o nosso Conselho oferece a quem nos visita e aos seus municípios também. Por outro lado, esta aplicação de telemóvel irá também permitir uma comunicação mais célere e mais direta entre qualquer cidadão e o nosso município, uma vez que dará a oportunidade de serem identificados de imediato ocorrências, acontecimentos, situações de requalificação ou reparação que os nossos municípios detetem, contributos, sugestões. Portanto, esta aplicação criará aqui uma ligação, uma comunicação, como eu dizia, que será importantíssima para o nosso Conselho. E, portanto, reitero o convite para que na próxima sexta-feira, pelas 15 horas no Salão Nobre, quer os senhores vereadores, quer os senhores jornalistas, possam acompanhar-nos nesta apresentação. Gostava ainda de referir, uma vez que até essa data não haverá mais nenhuma reunião de executivo, de referir que no âmbito da educação temos programado para o dia 5 de fevereiro, durante toda a manhã, um desfile pelo centro histórico da nossa cidade, um desfile de cerca de 700 crianças, com animação a cargo da Companhia Circense Chapitão. E em algumas freguesias rurais também haverá desfile de crianças do primeiro ciclo e do ensino pré-escolar nas suas freguesias, animando assim as ruas do nosso Conselho nesta data que assinala o Carnaval em todo o mundo. Também dizer que na próxima semana, entre 1 e 7 de fevereiro, irá estar no Jardim da Liberdade o vai e vem do Oceanário, que tem feito um périplo por todo o país, com a disponibilização de um grande veículo
que promove sessões quer para crianças, quer para a população em geral, quer ainda para a população mais sénior, chamemos-lhe assim, e que irá estar à disposição dos municípios do nosso concelho, de 1 a 7 de fevereiro. No dia 9 de fevereiro, assinala-se em território nacional e não só, e mundial, o Dia da Internet Segura. O município de Santarém irá, em articulação, quer com o Ministério da Educação e Ciência, quer com a Microsoft, dinamizar algumas ações de sensibilização dos nossos alunos para, essencialmente, saberem navegar nas redes sociais com segurança e com responsabilidade. Assistimos aos nossos jovens a cada vez mais cedo terem acesso a estas ferramentas que estão à disposição de todos os que circulam e os que navegam na internet e, portanto, vamos vocacionar os conteúdos digitais deste ano para os terceiro e quarto anos do primeiro ciclo e também para o segundo ciclo. Estes conteúdos de abordagem e de divulgação e de sensibilização para a segurança de navegação na internet irão ser disponibilizadas em todas as escolas para que durante o dia 2 de fevereiro as turmas possam analisar em conjunto com o professor titular da turma no primeiro ciclo ou de uma disciplina no segundo ciclo quais são os perigos e as definições de privacidade que devemos ter em consideração sempre que acedemos a redes sociais. Para uma ação de maior envergadura, de concentração de jovens, o município articulou com o Centro Escolar de Alcanedo, ou melhor, com o agrupamento de escolas Dom Afonso Henriques, a dinamização de uma ação que reunirá não só voluntários da Microsoft e da GNR, que são parceiros neste projeto da internet segura, como, dizia eu, reunirá os alunos dos terceiros e quarto anos de escolaridade e do primeiro e do quinto e do sexto ano do ensino básico. Portanto, era para fazer esta divulgação e muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado. Obrigado, senhores vereadores. Quero começar por responder ao vereador Jorge. Hoje é aniversariante, já todos nos apercebemos disso. Quem não se apercebeu sabe. Sim, falta a Comissão Municipal. Desculpa, tinha aqui anotado, mas entretanto com o entusiasmo da divulgação das ações de educação não foquei outro aspecto que tem a ver com a área agora do desporto, era só dar conhecimento e eventualmente convidar também os senhores vereadores e a nossa comunicação. No dia 4 de fevereiro iremos ter a tomada de posse dos conselheiros do Conselho Municipal de Desporto, pelas 18 horas aqui no Salão Nobre. Iremos ter, portanto, a primeira reunião será apenas a tomada de posse pelas 18 e a primeira reunião de trabalho irá ser nessa mesma data, pelas 18h30, também no Salão Nobre. Antes deste Conselho Municipal de Desporto, estamos também com reunião agendada para o próximo dia 28, depois da manhã, reunião de clubes com dois objetivos fundamentais. O primeiro diz respeito ao plano de desporto concelhio, portanto, nós congregamos todos os projetos, todas as provas, todos os torneios que os clubes vão dinamizar ao longo do ano, reunimos num único documento e vamos fazer a análise desse documento e desse plano como um polo agregador de tudo o que são pontos altos no âmbito do desporto do nosso concelho durante 2016. Essa mesma reunião terá ainda outra finalidade fundamental para nós, como temos aqui afirmado a miúde, nós temos estado a fazer a revisão do Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo e vamos já discutir uma primeira proposta que colocamos em audiência prévia de interessados e, portanto, vamos debater com os clubes um novo regulamento para ser aprovado e aplicado no quadriênio de 2016-2020, conforme o Comitê Olímpico indica, para que nós tenhamos regulamentos que
estejam de acordo com o ciclo olímpico. Portanto, esta é uma fase também crucial e de importância vital para todos os agentes desportivos do nosso Conselho, e vão participar assim, quer em termos da reunião de clubes, quer do Conselho Municipal de Desporto como órgão consultivo, na elaboração de um documento que é de fundamental importância para a definição das políticas desportivas do nosso Conselho. Muito obrigada. Muito obrigado. Senhora Vereadora, começando então por responder ao Vereador Jorge, relativamente à questão das bicicletas. Sr. Vereador, aquilo que realmente o município detectou é verdade, tivemos uns pequenos problemas na rede, não tem a ver com a questão de avarias, foi por questões de rede e de ligação que está a ser arranjado através dos nossos serviços. Dizer, e isto já não é novo, que é a questão do vandalismo nas bicicletas. Nós temos 25 bicicletas em utilização neste momento, temos mais, mas neste momento 25, das quais 11 estão vandalizadas e foram retiradas. Portanto, quase metade das bicicletas estão vandalizadas. Temos feito este apelo, não é fácil de ultrapassar. Quero-vos dizer que já o anunciámos e vamos fazê-lo até ao final do ano. Vamos ter outro ponto de bicicleta junto às Portas de Sol. Já tínhamos dito, isso está no nosso orçamento para 2016, mas infelizmente o mau uso, ainda é claro que nós sabemos quem é, quando elas são utilizadas, mas infelizmente quando os atos de vandalismo são não quando as bicicletas estão a andar, porque quem as usa não as vandaliza, é realmente quando elas estão nos postos, que as pessoas sentem, partem, furam, levam solins, partem os raios, correntes, partem por pedais e, portanto, nós posso fazer só uma pessoa só arranjar bicicletas e comprar material, e nós gostaríamos de aumentar, ao longo, nos próximos anos, o município de Santarém tem como projeto e candidatando a fundos comunitários a intenção de estender este bike sharing, este projeto, mas realmente não tem sido encorajador a questão do vandalismo. E, portanto, mais uma vez, utilizo a reunião de Câmara, utilizo os senhores vereadores, utilizo o público para que, quando verificarem estes atos de vandalismo, que os denunciem, porque nós, ultimamente, a vereadora Susana Pita Soares tem ido com frequência à PSP por causa das denúncias que nós temos feitos com este tipo, não só com estes atos de vandalismos, como com outros, porque realmente custam bastante ao nosso erário público. Relativamente à questão dos semáforos da Afonso Henriques, sensivelmente há 2 semanas, teve uma avaria grave, um dos semáforos, que é preciso uma peça que não se encontra neste momento disponível, que tivemos que encomendar e, portanto, disseram-nos que seria entre 15 dias, 2 a 3 semanas que essa peça iria chegar. Portanto, essa avaria grave é que levou a que isso tivesse feito. Portanto, esperamos que, se não for esta semana, que no início da outra esteja. A questão do quiosque São Domingos, quero dizer que nós já tínhamos detectado relativamente à questão do pavimento, após a retirada do quiosque, que ficou com a necessidade de algumas reparações. A questão das ligações, pelas notas que temos, estão desativadas, mas dizer que nós temos várias intervenções previstas agora na primavera-verão, em vários espaços, não só de São Domingos, mas alguns em São Domingos, de requalificações de espaço público e, portanto, até ao verão teremos várias intervenções nessa zona. Sobre a questão da Assembleia de Voto do ginásio, eu não tinha conhecimento disso, ou seja, nós tínhamos informação que estaria a funcionar. Quero dizer que fizemos essas perguntas antes, foi-nos dito, não sei se foi na altura, tivemos até a preocupação de reservar, não sei se repararam nisso, quem foi às Assembleias de Voto, lugares para quem tivesse mobilidade reduzida poder estacionar em lugares mais próximos das mesas de voto e, portanto, tínhamos isso. Sobre essa não sabia, porque os senhores vereadores não tínhamos informação disso, irei perguntar se estava a funcionar. Ninguém nos informou sobre isso, porque tivemos o cuidado de perguntar se estaria tudo a funcionar e disseram-nos que sim. Portanto... Mas quem me deu a informação foi um elemento de uma mesa de voto e que me fez chegar hoje a mensagem e que faz... Certo, mas não sequer, vereador, nem sequer estamos a pôr isso em causa. Estamos a dizer é que antes perguntámos essas situações e ninguém nos alertou para que isso feito. Não sei se avariou, se a pessoa não saberia colocar a funcionar.
Pronto, não sei, irei questionar sobre essa matéria. Vereador Otília, o convite para as tradicionais festas de Amiais, importante, uma das maiores festividades do nosso Conselho, e claro que é muito importante participar nestas tipo de festividades. Vereador Ricardo Segurado, sobre a questão do ex-vereador João Leite sobre este processo, perguntei agora aos nossos serviços jurídicos, o processo ainda não está encerrado. Penso que não faltará muito para o processo estar, mas que nós temos poucos juristas e temos um volume de trabalho muito elevado, e foi isso que nos foi dito, mas, portanto, daí ainda não ter sido comunicado, porque não está encerrado nesses moldes. Relativamente à questão da EPC, o vereador Ricardo Segurado fez aqui algumas notas. Eu quero relembrar que em 2007, quando do governo José Sócrates, foi encerrada a EPC, então uma intenção do Ministério da Defesa, em 2007, portanto já foram alguns anos. Passado algum tempo, o município de Santarém adquiriu aquele imóvel, e quero dizer que, tendo nós mais dados, este Executivo tendo mais dados, um dia também em reunião de vereadores irei dar a conhecer mais sobre essa matéria. O município está a tentar renegociar. Quero-vos dizer que tínhamos negociações bastante adiantadas com a STAM e com o anterior Ministério das Finanças. Espero que já pedi reuniões à STAM, assim como solicitei também ao Ministério das Finanças, ao novo Ministro, para termos, ao Secretário de Estado, que tutela a STAM, para termos novas reuniões, para também não perdermos o que já tinha sido alcançado há algum tempo atrás. Quero dizer que nós enviámos para o Ministério das Finanças avaliações sobre destes imóveis e, portanto, esperamos renegociar, e aqui contamos com todas as forças partidárias, mais uma vez, para que se chegue a bom porto sobre esta matéria. Quero dizer que nas casas dos oficiais, como deve calcular, Sr. Vereador, nós temos uma série de projetos e dissemos isso, não sei se o Vereador esteve nessa reunião, nós trouxemos recentemente uma alteração do ponto de vista urbanístico, nem tem a ver com questão de PDM, tem a ver com uma questão urbanística. Porquê? Porque todos aqueles 4 imóveis era como sendo só um, portanto, nós temos que passar para a propriedade horizontal, mas para passar para a propriedade horizontal, ou seja, qualquer... Portanto, e há uma parte que tem que passar para domínio público. Portanto, estamos, do ponto de vista do que é esse imóvel, estamos a contratar, ou seja, nós tínhamos alguns projetos, um que falei aqui, que provavelmente já não irá ter tanta amplitude, que era com uma parceria com o IPS, falei há algum tempo para não ter amplitude, mas há outros que temos em carteira. Mas enquanto isto não for feito, aquilo é só um imóvel e não poderemos ter essa amplitude, porque, como para os militares, não interessava haver a propriedade horizontal, e foi isso que estamos a tratar. E veio a reunião de Câmara, que se deve recordar, foi também à Assembleia Municipal. Sobre a EPC, dar aqui algumas notas sobre a questão do que foi feito, ou seja, temos aqui a questão dos tribunais. Eu também quero dizer que, e foi público e foi acompanhada pelos senhores jornalistas, penso eu, na altura, quando foi o anterior secretário de Estado do anterior governo, houve uma visita, não me recordo se os senhores jornalistas estiveram, já não me recordo, mas houve, há cerca de um ano tivemos essa visita. E porquê? Nós temos já lá um Palácio da Justiça, mas nessa reunião, nessa visita, e essa visita era para que um terceiro Palácio da Justiça nascesse lá, ou seja, a requalificação de mais um edifício, e também uma nova sala de audiências que foi lá. Isto ficou acertado, enviámos as plantas, portanto, na reforma que foi feita pelo anterior governo, havia verbas para que este terceiro Palácio fosse requalificado, ou seja, aquele edifício fosse qualificado para um terceiro Palácio da Justiça, e que a nova sala de audiências fosse construída em Santarém. Isto porquê? Porque grandes processos são tramitados em Santarém, e várias vezes nos é pedida a sala da Assembleia Municipal para que sejam feitas essas audiências. Também em cima da mesa, e isto já o disse publicamente, há a possibilidade de fazer, e recordo que em 2004 a Câmara Municipal de Santarém não disponibilizou um edifício para que o TAF se instalasse em Santarém, foi para Leiria, e como em 2004 perdemos essa oportunidade, nós agora, tendo espaço, estamos a tentar minimizar os danos causados nessa altura, e para isso já disponibilizámos espaço.
não querendo que encerre o TAF de Leiria, mas que haja uma divisão dos projetos, dos processos, peço desculpa, entre o que é o Ribatejo, ou seja, o que é Santarém, peço desculpa, e o que é Leiria, portanto, que seja feita essa divisão dos projetos. Também temos em carteira, como deve calcular, alguns projetos que também, quando estivemos, e andamos numa fase de negociações com os fundos comunitários, como devem calcular, aqui em verbas ainda mais macro sobre alguns processos, mas também para que depois possamos, a breve prazo, apresentar vários projetos para a EPC. Relativamente à questão do Ministério da Agricultura poder vir para a EPC, ou seja, nós estamos numa fase exploratória dessa hipótese, e algumas destas coisas entroncam também com a questão do que disse ainda há pouco, com a questão dos tribunais, mas também temos outra coisa que eu gostaria de dizer. Não entronca só com isso, entronca também com um projeto maior que existe em Santarém, que é o da Fonte Boa, e há aqui estes três aspectos colidem, na minha opinião, e, portanto, acho que isto tem que ser amadurecido. Seria importante que se possa fazer que do ponto de vista do Ministério da Agricultura, atenção, não é vir de fora do Conselho, é os que já estão em Santarém, que isso fique claro, Sr. Vereador, que não haja a ideia que vem de fora do Conselho. Há uma possibilidade de... Eu também não vou entrar muito detalhe, mas pronto, mas para não ficar, mas o Sr. Vereador... O Sr. Vereador faz a questão... Nem queria inventar algo que se dissesse sobre pessoas que estão fora do Conselho. Mas, Sr. Vereador, eu tenho que dizer isto, porque depois, na comunicação social, o senhor faz a questão e vem dizer, podem vir do Ministério. Depois, Não, é pessoas que estão fora da cidade. E que podem vir, mas que estão no Conselho. E, portanto, é importante a dinamização da cidade, mas também é importante a dinamização do Conselho. E, como sabe, há vários projetos a decorrerem, nomeadamente temos aqui um projeto da Fonte Boa, que já foi apresentado, que também tem que ser potenciado. Eu acho que há várias valências que devem ser apreciadas. Assim como tínhamos sido contactados por uma outra entidade. Também havia a anterior Ministra da Agricultura, tinha um projeto associado ao cavalo, onde a EPC e onde a Fonte Boa e a Escola Agrária seriam três players importantes para esse projeto. Claro que há mudanças governamentais, também não vou adiantar, porque também era fruto de uma candidatura a fundos comunitários. Relativamente à questão do Centro de Inovação Empresarial, há três fatores que eu gostaria de dizer. Já o anunciei, e nós, dentro do que é o pacto, nós esperamos, para além do aumento do atual Centro de Inovação Empresarial, que já tem cerca de 5, 6 empresas, entidades, ou seja, que lá estão, nós esperamos que em março, se calhar, o que está falado, toda esta data aqui está falada, mas não está fechada com o NERSAN, de podermos fazer a inauguração deste espaço, mas temos um outro projeto em carteira com o NERSAN, que para nós é importante. Para além do alargamento, temos mais dois. Ou seja, a complementariedade do Centro de Inovação Empresarial. Quero agradecer aqui à doutora Salmé e ao engenheiro António Campos todo o trabalho que têm tido com o município de Santarém para que a concretização destes projetos venham a ser uma realidade, visto que, do ponto de vista do desenvolvimento económico, é fundamental que se instalem em Santarém mais empresas, e esse caminho está a ser traçado e esse caminho será uma realidade. E isso será a criação de um centro de empreendedorismo em Santarém, que é uma outra valência. Do ponto de vista do enquadramento do novo quadro comunitário, é esse o caminho, e, portanto, para além do Centro de Inovação Empresarial em Santarém, para além do aumento do Centro de Inovação Empresarial em Santarém, nós também queremos criar um centro de empreendedorismo em Santarém com o NERSAN. Portanto, um centro de empreendedorismo em Santarém. E queremos, eu já disse isso há algum tempo atrás, também estamos a tratar, aqui será um projeto entre o NERSAN, a Câmara Municipal de Santarém e a Junta de Freguesia de Alcanede, para que exista algo, ainda não, se calhar vamos lhe chamar um Centro de Inovação de Alcanede, para que possam, no setor da pedra, no setor primário da extração da pedra, termos também um centro de inovação. Muito obrigado, senhores vereadores. Vamos então entrar no período da ordem do dia. Sim.
É só sobre a questão do processo do ex-vereador João Leite. E, independentemente das questões políticas, divergências possam existir, a mim preocupa fundamentalmente que qualquer vereador, seja ele partido for, para mim é o que vale menos, que se possa ter preocupa-me um ex-vereador e preocupar-me-á se existirem processos, independentemente de nós sabermos que poderão existir algumas dificuldades da parte da autarquia ao nível de quantidade dos seus recursos, especialmente aqui, que é o que está aqui em causa da área jurídica, mas a mim preocupa-me, mais do que enquanto cidadão, mas preocupa-me que alguém que teve um processo foi tornado público, passados mais de 2 anos e meio, esse processo ainda não seja do seu conhecimento a sua conclusão. Ou, ao contrário, também me preocupa muito que qualquer cidadão, e eu espero que os processos na autarquia não demorem tanto tempo quando estão em causa direitos das pessoas e que está em causa a própria imagem das pessoas. Digo-vos isto de alguém que nem sequer pode dizer que é amigo do ex-vereador João Leite. Portanto, conhecemos da vida política, não temos nenhuma relação de proximidade especial. E a mim preocupa-me, enquanto munícipe, que isto possa acontecer. Tal como preocupará se possam existir situações de natureza similar com outras pessoas. E isso tem que ser uma pecha clara que não pode existir. Eu sei que vocês têm tentado fazer abertura de concursos e têm feito algumas aberturas de concursos. E vamos ser claros, porque já foi... A questão da dificuldade ao nível dos recursos da área jurídica é algo que existe, pelo menos as que estão nesta autarquia, nós sempre sentimos isso. Aliás, nós muitas vezes, vereadores da oposição, evitam mandar para o gabinete jurídico a apreciação de temas que nós achávamos que eram relevantes e tentamos, de duas uma, ou levamos a que os membros sejam retirados para poderem ser amadurecidos e nós precisamos ter tempo para também alguns de nós fazerem a devida análise jurídica, ou tentamos aqui no momento decidir e muitas vezes até somos negativos na nossa apreciação. Mas sejamos claros, eu acho que vocês têm de forma séria pensar que há de facto aqui uma lacuna ao nível dos recursos e a doutora Susana Pita Soares tem perfeita noção disso, que é quem tutela, é quem tem sob a sua alçada a gestão desta área. E vocês têm de facto fazer um reforço nesta matéria, porque isto é inadmissível. Porque para todos os efeitos, seja qual for a história disto, aquele cidadão foi condenado e foi acusado face a um facto, foi tornado público sobre algo que ele terá feito ou não terá feito. E isto, seja em que funções nós estivermos a exercer, seja qual for a faceta da nossa vida, isto é impossível de acontecer. É impossível de acontecer. Muito obrigado, Sr. Vereador. Para terminar, a vereadora Susana Pita Soares, por fazer mais alguma coisa. Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, caríssimas e caro colaborador da autarquia, ilustres jornalistas, uma intervenção muito curta, apenas naturalmente para subscrever aquelas que foram as palavras do Sr. Vereador Ricardo Segurado, com as quais, de resto, estou inteiramente de acordo, porque este cidadão, como qualquer outro cidadão, deve ter direito a um processo justo, em tempo célere e que rapidamente possa recolocar a verdade, seja lá ela qual for. Efetivamente, recorde-me apenas do que na altura li dos jornais, pensei até que o processo tivesse sido arquivado, porque na relação dos processos jurídicos que eu acompanho semanalmente não consta, que se trata de um processo de averiguações, e ainda no decorrer desta reunião contactei os nossos serviços jurídicos perguntando em que fase é que estava o processo de averiguações, uma vez que o Sr. Vereador Ricardo Segurado estava a perguntar e eu desconhecia em absoluto, só me lembrando do que na altura li nos jornais. Efetivamente, o chefe de divisão dos serviços jurídicos confirmou que o processo está com ele próprio, que ainda não foi terminado por falta
falta de tempo. Realmente já tem algum tempo esse processo, mas tem aparecido sempre algo ainda mais urgente para tratar. Obrigada. Portanto, SIC, estou a transmitir aquilo que acabei de receber. Encarregar-me-ei de dar nota no final desta reunião da necessidade, neste como noutros processos, de realmente podermos dar uma resposta. Deixe-me dizer-lhe, Sr. Vereador, que compreendo as suas preocupações e elas também me tiram sono, muito, porque temos tentado, através da mobilidade, várias vezes estivemos várias pessoas muito próximos de conseguir a mobilidade, pessoas queriam vir para cá e depois a entidade empregadora onde os juristas estão não permitem e, portanto, voltamos à estaca zero. Como sabe, na alteração que fizemos ao mapa de pessoal e no procedimento concursal que pedimos autorização ao Sr. Secretário de Estado, os juristas estavam também no topo das nossas prioridades, a Direção-Geral das Autarquias Locais deu parecer desfavorável, o Sr. Secretário de Estado chumbou aquela que era a nossa pretensão e, portanto, não conseguimos contratar. Temos, como os senhores sabem, até porque têm vindo a esta reunião de Câmara, tentado colmatar esta nossa lacuna e que naturalmente acarreta prejuízo para aqueles que aqui têm os seus processos através da prestação de serviços, recorrendo a avanças, que são também manifestamente insuficientes para aquele que é o volume tremendo de trabalho dos serviços. Como os senhores têm acesso, e é uma informação que está disponibilizada na própria Assembleia Municipal, o mero acompanhamento dos processos judiciais em curso exigiria pelo menos o dobro dos juristas que a Câmara tem neste momento. Portanto, a situação é efetivamente complicada, estamos à espera do Orçamento de Estado para verificar o que é que podemos fazer junto do Sr. Ministro das Finanças, junto dos diferentes ministros, que enfim nos possam ajudar nestas situações que são tão particulares a resolver o problema de recursos humanos da autarquia. E, portanto, acho pertinente e agrada-me que tenha chamado esta questão à colação para que todos estejamos despertos e que possamos unir os nossos esforços, contando naturalmente também com aquela que é a vossa ajuda, para tentarmos desbloquear esta e outras situações que nos preocupam muito. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Para terminar também, não querendo repetir o que disse a vereadora Susana, claro que com este tipo de situações nós não os queremos nem com o ex-vereador, com quem falamos regularmente e nos encontramos até várias vezes e temos uma relação de alguma amizade com o vereador João Leite e todas as pessoas que aqui estão. Dizer o seguinte: hoje fiquei, se a semana passada tinha ficado tranquilo relativamente à questão do pessoal, hoje, a ler um jornal, fiquei menos descansado, porque a semana passada ainda não conheci o Orçamento de Estado, o vereador, alguém poderá ver essa situação. A semana passada era que iria ser, independentemente dos municípios serem mais ou menos endividados, iria existir a possibilidade de poderem voltar novamente a contratar. E este processo que a vereadora Susana Pita Soares disse, nós o ano passado foi-nos autorizado a contratar, excepcionalmente, para preencher algumas vagas, alguns operacionais, mas outros foi-nos vedada essa possibilidade. A semana passada li que isso iria ser ultrapassado, se poderia contratar, hoje vi que seria só quadros superiores. Não sei se leram isso também na comunicação social, nomeadamente em um ou outro órgão vinha isso. Eu espero que não seja assim, se for, que seja não só técnicos superiores, mas que seja para todos, de todas as necessidades que existam na função pública. E outra coisa que também estamos expectantes é que os últimos anos foram complicados dentro desta área dos recursos humanos, não só porque temos uma situação de falta de pessoal que tem sido refletida, já o disse isso, e não só com o funcionamento das escolas, e se há medidas que são fáceis de ultrapassar a nível do Orçamento de Estado, são estas. Eu já o dizia quando os governos eram de coligação, digo também desta altura, e quando tiver a oportunidade de ter uma reunião com o novo Ministro da Educação, que já está pedida, nós já pedimos a todos os ministros
reuniões. Tem havido alguma dificuldade neste momento, sei que estão-se a instalar, estão a constituir gabinetes ainda, que estão a fazer, também a trabalhar no Orçamento de Estado, mas não me esqueci daquilo que aqui disse, nem eu nem a senhora vereadora Inês Barroso, relativamente à questão das escolas e do protocolo de delegação de competências. Calhar hoje já não é tanto o montante anual, mas ainda é um diferencial significativo. E isso eu repito o que já aqui disse em anteriores reuniões de Executivo. Nesta fase, o que nós queremos é que o Ministério da Educação indique uma pessoa de acordo com o que está protocolado. E já passaram vários anos e essa pessoa nunca foi, apesar da nossa insistência, nunca foi indicada. Muito bem, entrando no período da ordem do dia, de Terras do Caixa Investimentos Imobiliários S.A., com sede na rua Padre José Poças Ribeiro, número 35, resto de chão esquerdo, União de Freguesias de Santarém, nesta cidade, apresentando pedido de pagamentos faseado das taxas devidas pela emissão de alvará de licença de construção de moradia unifamiliar, anexo, piscina, muro de vedação e arranjos exteriores no lugar de Caixa, União de Freguesias da Romaria e Vaz deste município. Propor o pagamento faseado das taxas de acordo com as informações técnicas. Algum vereador quer usar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. De Hilário José Tainha Cordeiro, residente na rua Cidade de Santarém, 115, União das Freguesias de Romeiro e Várzea deste município, apresentando pedido de pagamento faseado das taxas devidas pela emissão de alvará de licença de legalização de arrecadação agrícola, cita no local da sua residência. É o processo número 01/2011-257, propor pagamento faseado das taxas de acordo com as informações técnicas. Algum do Sr. vereador quer usar da palavra? Peço desculpa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Terras do Caixa Investimentos Imobiliário, S.A., com sede na rua José Poças Ribeiro, número 35, resto de chão esquerdo, União de Freguesias de Santarém, nesta cidade, apresentando pedido de pagamento faseado das taxas devidas pela emissão de alvará de licença de construção de moradia unifamiliar, anexo, piscina, muro de vedação no lugar de Caixa, União das Freguesias de Romeira e Várzea deste município. Propor pagamento faseado das taxas de acordo com as informações técnicas. Alguns senhores vereadores cada palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Novamente, Terra do Caixa Investimentos Imobiliários S.A., com sede na rua Padre José Poças Ribeiro, número 35, resto de chão esquerdo, União de Freguesias de Santarém, nesta cidade, apresentando pedido de pagamento faseado das taxas devidas pela emissão de alvará de licença de construção de moradia unifamiliar, anexo, piscina, muro de vedação e arranjos exteriores no lar de Caixa, União das Freguesias de Romeira e Várzea deste município, processo número 01/2011-93, propor pagamento faseado das taxas de acordo com informações técnicas. Os senhores cada da palavra, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. De Rita José Calouro Inês Sousa de Magalhães, residentes na rua Ana de Macedo, lote BS 1, segundo esquerdo, União de Freguesias de Santarém Maravilha, Santaria da Ribeira de Santarém, São Salvador e São Nicolau, nesta cidade, apresentando pedido de informação prévia para a construção do edifício destinado a serviços hospital veterinário no lugar de Casal da Felicidade, submeter ao assunto. Este assunto, como se bem se recordam, já veio a reunião de Câmara. Houve uma reunião com o vereador Luís Farinha, um vereador da CDU e um vereador do PS, com o nosso chefe de divisão, arquiteto Paulo Cabasso, e o assunto está esclarecido e, portanto, passamos à votação. Vereador, sim senhora. Sr. Presidente, nós lamentamos que tenha acontecido, mas acabou por acontecer, toda a demora e as diversas contingências de que este processo padeceu. Felizmente que foi possível, com a abertura por parte do vereador Luís Farinha, com a própria disponibilidade, sem que tivesse qualquer obrigação sobre isso, da parte do vereador Celso Pimenta Brás, quer com a colaboração ou presença, julgo que terá estado presente na reunião, o arquiteto Cabasso, e por isso nós lamentamos a demora. Infelizmente ocorreu uma situação que nunca deveria de ocorrer numa autarquia, num processo desta natureza,
Felizmente aconteceu. É possível hoje este ponto vir à reunião de Câmara. O Partido Socialista vai votar favoravelmente e no final a declaração de voto será escrita e eu remeterei, já vos envio por e-mail essa mesma declaração de voto para constar neste ponto e esperemos e desejamos que de facto aquele terreno sobre qualquer de nós tinha algo contra ou a favor, mas julgamos e esperamos que naquele terreno possa de facto vir a nascer alguma mais-valia para o Conselho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vereador Luís Farinha. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, colegas, colaboradores do município, comunicação social presente. Eu, naturalmente, também lamento o tempo, na medida em que o que nós procuramos é que os processos sejam céleres, o mais céleres possíveis, porque naturalmente estão em causa investimentos associados, expectativas e, portanto, cabe à Câmara procurar dar a resposta mais rápida possível. Nesse sentido, revejo-me naquilo que o Sr. Vereador Ricardo Segurado acabou de dizer. No entanto, não posso deixar de referir também o seguinte, se há dúvidas, as dúvidas devem ser esclarecidas e foi naturalmente o que fizemos. De resto, aquilo que trazemos à Câmara não é, do ponto de vista substancial, muito diferente daquilo que estava inicialmente previsto. Tínhamos que salvaguardar a passagem ou assegurar a possibilidade de execução daquela via e, portanto, ela ficou assegurada, sendo que, do nosso ponto de vista, ela não estava comprometida. Ainda assim, dissiparam-se agora todas as dúvidas e, portanto, está esclarecido. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos agora para o ponto, peço desculpa que eu perdi-me aqui, 6. De Consultim, Consultor de Gestão Limitada, com sede na Rua Tomás Ribeiro, número 50, Lisboa, apresentando pedido de correção de planta síntese aprovada, bem como aprovação dos projetos de obra de urbanização do segunda fase, referentes ao alvará número 3, 2006, de uma propriedade de sítio no Casal de São Domingos, União de Freguesias de Santarém, nesta cidade. Submeter o assunto à consideração do Distrito Municipal. Alguns vereadores querem dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Certidões de Júlio Augusto Figueira Spínola Barreto, residente, Avenida José Saramago, lote 6, número 2, União de Freguesias de Santarém, nesta cidade, apresentando pedido de correção do nome de certidão de direito de preferência emitida anteriormente em nome de Barretos Dias e Felizardo, ratificação do despacho do Sr. Presidente, 14 de janeiro de 2016. Propor a ratificação do despacho. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Eu penso que agora estes são todos, ainda não, de Amimarmos, Sociedade Transformadora de Mármores, limitada com sede na Rua Dr. Carlos Nunes Ferreira, em Miais de Cima, freguesia da Abranda, deste município, apresentando pedido de declaração de interesse municipal referente à regularização de uma unidade industrial de fabricação de artigos de mármore e de rochas similares, cita no local da sua sede, processo número 10/2015-78. Submeter o assunto à consideração do Executivo Municipal. Alguns vereadores querem dar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, é um voto contra, É aquele daquelas declarações de interesse público que temos ido a fazer. Sim. Saltei 8. Qual é que é o 8? Também é igual. É um também de uma certidão. Não, mas eu tenho aqui primeiro a mimarmos. Está ao contrário do nosso. Peço desculpa, eu tenho aqui, eu tenho aqui ao contrário, então pronto. Pronto, então IMO Alcaneda tem razão, só que eu aqui na ordem que me enviaram, onde está a descrição dos processos, está ao contrário. Peço desculpa, tem razão. Então primeiro é o IMO Alcaneda Sociedade Imobiliária, com sede na Estrada Nacional 361, no lugar de Alcaidão do Mato, freguesia de Alcaneda deste município, apresentando pedido de declaração de interesse municipal referente à legalização de instalações cita no local da sua sede, processo 10/2015-76, submeter o assunto à consideração, portanto, este é que é o 8 e não o outro que estava a dizer. Quer usar a palavra? Eu no 8 não voto. Sim. Sim. Então, vereador. E o Partido Socialista faz a declaração de voto habitual relativamente a este ponto. Muito bem. Quem vota contra, o voto contra. No ponto 8, o vereador António Caro não vota, aprovado com 7 votos a favor.
Agora, sim, o ponto 9, a Mimarmos, sociedade, já li ainda há pouco, mas posso passar a ler, Sociedade Transformadora de Marmos Limitada, com sede na rua Dr. Carlos Nunes Ferreira, Amiais de Cima, freguesia da Abrão deste município, apresentando pedido de declaração de interesse municipal referente à regularização de uma unidade industrial de fabricação de artigos de mármore e de rochas similares, cita no local da sua sede, processo número 10, 2015-78. Submeter o assunto à consideração do Distrito Municipal. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado com o voto contra do vereador Jorge, da CDU. Penso que do ponto 10 ao 14 podemos votar tudo em conjunto, senhores vereadores. Vou ler para a ata as entidades: Centro Cultural e Recreativo da Aldeia da Ribeira, Centro Convívio Cultural e Desporto da Fonte da Pedra, Centro Cultural e Recreativo tipo regional Dom Fernando, Grupo de Danças Cantares Ribatejanas de Santarém, Associação Recreativa e Cultural do Prado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 15, alteração número 2, orçamento e às grandes opções do plano. Isto é uma ratificação. Nós tivemos uma urgência relativamente a um processo e tivemos necessidade desta alteração. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 11, peço desculpa, ponto 16, procedimento de cafetaria, portas de sol, ou seja, verifica-se a impossibilidade de cobrança deste montante e, portanto, este processo estava a ser acompanhado por um dos mandatários da autarquia. Esgotámos todas as possibilidades de conseguir cobrar esta dívida. Penso que está na informação. Quem vota contra? Sim. Sim, é verdade, nós todos. E obviamente nós temos que anuir sobre aquilo que nos é solicitado. Mas de facto, e até porque neste mandato já ocorreram situações que nós desejamos que não tenham este caminho, e o Partido Socialista fez questão, sempre que vieram aqui à reunião de Câmara, o cancelamento dos contratos relativos aos 3 espaços comerciais existentes no Jardim da República, no Passeio da Liberdade, nós esperamos, sinceramente, que seja quem for que seja vereador desta autarquia, ou Presidente de Câmara desta autarquia, num próximo mandato, não tenha que impor aos vereadores aqui presentes, nesses mesmos processos, o que está aqui hoje a ser apresentado. Estamos a falar de um montante bastante elevado para uma autarquia como a nossa. Este montante, grosso modo, será quase 50% do apoio que a autarquia pretende dar este ano ao associativismo cultural, grosso modo. E por isso, só por essa via dá para ver a importância do montante que, ao fim e ao cabo, a autarquia deixou de ser ressarcida. E por isso, nós esperamos, sinceramente, que, pelo menos esses processos que foram conduzidos e totalmente geridos por vocês neste mandato, não tenham este destino. Muito bem. Dizer que relativamente a este tipo, e ultimamente temos-lo feito, já tínhamos assumido no final do anterior mandato, do anterior ano, que do ponto de vista destas matérias, para que também as nossas contas ficassem de alguma maneira com dados cada vez mais reais, que muitas das situações teriam que ser retiradas, e estamos também a trazer coisas de anos muito anteriores. Esta não é de anos assim tão anteriores, e também, Sr. Vereador, eu quero dizer que também, enquanto Presidente da Autarquia, lamento bastante que este processo venha aqui e não se tenha conseguido cobrar estes valores. Portanto, temos-lo feito a todos, vamos até às últimas consequências, mas, infelizmente, muitas vezes não se consegue. Quer dizer que não só nestas matérias como noutras, algumas têm vindo a público, as nossas contas hoje estão com uma transparência total, sabem, não só nestas matérias como noutras, infelizmente, há várias dívidas ao município, e nesta semana foi público em órgãos de comunicação social um montante relativamente a rendas sociais, e temos outras de outra índole que, infelizmente, temos feito tudo
para cobrar. E temos dito, quero-vos dizer, que em algumas matérias destas o acompanhamento é cada vez maior, mas também a tramitação que é seguida, muitas vezes não é fácil. Há vários, não é? Nem injunções nós temos feito, fizemos uns que injunções. Mas pronto, sem dizer que temos feito alguns outros procedimentos e do ponto de vista jurídico vamos estar, se calhar, muito mais proativos nestas matérias. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 17, danos provocados por um contentor de resíduos sólidos urbanos, propriedade do município de Santarém, em resultado de sinistro automóvel. Pedido de pagamento de prestações de mensais, José já aceita a proposta de pagamento, permitindo a liquidação de indemnização em mensalidades em 4 mensalidades. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 18, Comunidade de Santo Egídio, adesão à iniciativa Cidades contra a pena de morte. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 19, proposta de atividade de Carnaval 2016, apoio aos estabelecimentos de ensino do Conselho. A Sra. Vereadora já falou deste ponto, não sei se querá acrescentar mais algum aspecto. Sr. Vereador Jorge, faça favor. Sr. Presidente, relativamente a esta matéria, absolutamente de acordo com este apoio, mas não queria deixar passar em claro a questão do Carnaval, porque de facto Santarém já há muitos anos fez aqui enormes desfiles de Carnaval. Vários executivos já tiveram essa demarche e era uma iniciativa de facto em que envolvia bastante a população, bastante movimento associativo e era um apelo que eu fazia, era no sentido de se poder reativar esta iniciativa, este ano já não vamos a tempo, mas para o próximo ano, reativar os desfiles de Carnaval, porque de facto dá uma grande envolvência à cidade e ao movimento associativo e julgo também, não é pelo valor em si, que será muito dispendioso, até porque os valores eram comparticipados para as juntas de freguesia. E esta iniciativa foi apenas uma iniciativa que terminou por uma falha da Câmara Municipal por falta de compromisso de pagamento com algumas associações culturais. Portanto, o apelo que eu fazia para o próximo ano, que se pudesse reativar esta grande envolvência. Sr. Vereador, dizer uma coisa, nós também, e tanto que já falámos isso no Executivo, e vamos fazer uma coisa que é o seguinte, nós lançámos o desafio em reunião às juntas de freguesia para que este ano fosse feito esse, assim como já o ano passado falámos também, o ano passado um pouco mais tarde, este ano mais atempadamente, e não houve, se calhar, a iniciativa da maioria das freguesias. E nós, não havendo essa envolvência, decidimos este ano não fazer, porque se calhar a participação não iria ser uma grande participação. E como tal, para o ano, se calhar, vamos mudar os moldes e vamos, em vez de serem as juntas de freguesia os protagonistas, serem as associações culturais das freguesias. Portanto, sabíamos que as juntas de freguesia depois contactavam diretamente as associações culturais, nós, se calhar, no meio do associativismo cultural, vamos nós instigar a que sejam as associações a fazerem esta festividade. Nós concordámos, gostaríamos este ano, tínhamos condições de o fazer, quero que isto fique claro, e assim como optámos por fazer para as crianças, que também é muito importante, e este ano como uma envolvência, como já não existe há muitos anos, mas esperamos que para o ano, sei que algumas juntas queiram se associar, mas se calhar, nos últimos, se calhar, não sei se da reformas, do que é que foi, não houve a adesão que nós provavelmente esperíamos que houvesse sobre esta matéria. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 20, Águas de Santarém, pedido de isenção de taxa de diminuição de certidão, uma ratificação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Estrelinha, Associação Humanitária, pedido de isenção de taxa para ocupação de via pública em campanha de divulgação e angariação de fundos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 22, Renascer, pedido de isenção de taxas relativa à venda de brindes nas ruas Capelo Ivens, Sepa Pinto e P de Santarém. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 23, António Valdemar da Silva Pereira, pedido de restituição de verba relativa à emissão de segunda via de Alvará. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 24. O 24 foi retirado, sim, 24 foi retirado. 25, anulação de valores em conta corrente relativa a processo de publicidade 109,98.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 26. Proposta de apoio financeiro ao associativismo cultural e publicação de edital para a abertura de candidaturas em 2016. Vereador Casal da palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 27. Assembleia de condónimos de lote 8 da Praceta Defensores da Pátria, atualização de cota mensal. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 28. Colocação de sinal de estacionamento proibido na rua Alexandre Herculano. Alguns senhores vereadores que dado a palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 29, 30 são ratificações, tem a ver com a aquisição ao nível no âmbito do acordo quadro da CIMLT. Quem vota contra? Podemos estar o 29. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 30. Aquisição de combustíveis e gás propano a granel. Também quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por 31. Ponto 31. Proposta de contratação para a aquisição de serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos e o fornecimento de lavagem de contentores de freguesias do Norte. Quando foi a apresentação do orçamento, dissemos que iríamos trazer esta proposta. Senhores vereadores, se é usada a palavra. Muito bem, vereador Jorge. Sr. Presidente, não pretendemos inviabilizar esta proposta. De qualquer das formas, antes de mais, queria-me congratular aqui. Parece-me que Vaqueiros voltou a ser freguesia. Porque, de facto, nos documentos explicativos aparece 8 freguesias, onde aparece identificado a freguesia de Vaqueiros, mas, de facto, infelizmente não é. Relativamente a esta matéria... É uma união de freguesias, eles fizeram o trabalho pelas freguesias. Contaram Vaqueiros. Relativamente a esta matéria, de facto, o município deve encontrar soluções para assegurar no futuro estas funções e assumir diretamente estes serviços, e julgamos que não é desta forma que devem ser encontrados como alternativas à contratação destes serviços temporariamente. Daí, por princípio, nós não estamos de acordo com esta questão, mas compreendendo a situação não vamos inviabilizar, mas um alerta para que de futuro estas situações pudessem ter como alternativa que fossem adquiridas estas funções do próprio município. Isso. Muito obrigado. Pode ser, senhora. Para 31. Muito bem. Vereador Ricardo Segurado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós não podemos deixar de registar que parece-nos que há aqui uma crítica do Presidente de Câmara, Ricardo Gonçalves, ou então Vereador Ricardo Gonçalves. Ou melhor, eu não lhe vou chamar crítica. Eu vou chamar antes que há aqui uma constatação de um erro por parte do Presidente de Câmara, Ricardo Gonçalves, sobre uma medida que o então Vereador Ricardo Gonçalves implementou. E passo a explicar. Se bem nos recordamos, vigorou um tempo nesta cidade, recente, em que foi feito um discurso que as adjudicações externas eram más, que eram importantes as internalizações e que a autarquia iria fazer um conjunto vasto de internalizações de serviços e a questão do lixo e da recolha do lixo foi uma dessas vertentes. Também todos sabemos, pela constatação do dia-a-dia, que infelizmente, se há área onde há um claro retrocesso no nosso concelho, está relacionado exatamente com a área da recolha do lixo. Aliás, vocês várias vezes não conseguiram esconder esse próprio facto que é visível aos olhos de todos. E nós não podemos deixar de saudar que desta forma e com esta adjudicação, que nos parece, e não vamos estar aqui a discutir, o vereador António Carmo dizia-me que quando ocorreu a internalização de serviços similares a este, o montante até era muito superior e, portanto, até julgamos que hoje em dia esta nova adjudicação é de um montante inferior àquele que teria ocorrido e que existiria anteriormente se não tivesse existido essa mesma internalização de serviços. Mas o ponto que se suscita é claramente este. Há um reconhecimento de que a internalização de serviços nesta matéria não correu bem. E daí haver esta necessidade de uma contratação externa a bem da melhoria deste serviço que é fundamental. É talvez dos poucos serviços em que os cidadãos têm a obrigação de ver a compensação pelos impostos que pagam numa qualquer autarquia.
é a questão da higiene e da limpeza. É aquele serviço que, de uma forma natural, é o mínimo que uma autarquia tem que prestar aos seus municípios. E esperamos que as freguesias que são abrangidas por este serviço possam, pelo menos, sentir que os seus impostos, neste caso concreto, pelo menos valem o dinheiro que pagam. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vereador. Sr. Vereador, como deve calcular, não tenho essas incongruências e ao longo do tempo expliquei várias vezes o que estava em causa. Quando essa medida foi tomada em 2011, devem calcular, e se forem ver as declarações ditas na altura, a internalização foi feita porque era um serviço que era muito caro ao município. O município, na altura, não tinha possibilidades de continuar com ele e tinha a possibilidade de fazer a internalização do serviço e, como foi aqui dito, em grande medida, em alguns aspectos, concordo com a internalização dos serviços. Neste caso, o que se passou, e todos devemos recordar, se regressarmos a 2011, quando foi tomada algumas das decisões e quando a posterior houve uma mudança de governo e houve um facto só que alterou tudo isto, foi a entrada da Troika e a proibição dos municípios contratarem. O processo de internalização teria corrido completamente de acordo com o que estava previsto se o município de Santarém, para além dos 10 que tivesse contratado mais 10 e mais 10 como estava previsto. Seriam cerca de 30 pessoas que não conseguimos. Conseguimos contratar 10 nessa primeira fase e só o ano passado é que nos autorizaram excepcionalmente para esta área que viessem 8 funcionários e nós ainda não sabemos se para o ano é possível contratar ou não. Daí não podíamos estar ad eterno à espera disso e assumimos isso, sendo certo que os restantes funcionários, no que retorna a esta matéria, ficará com o restante conselho, ficarão os nossos funcionários a assegurar. E sendo certo também que esta contratação não é por mais tempo, nem é maior, porque também sabem que nós estamos em negociação com outros municípios da Comunidade Intermunicipal para se constituir uma empresa que faça esta recolha em baixa. Portanto, não faria sentido estarmos, isto, como sabem, é por 6 meses, renovável por 2 meses e depois mais 2, poderá ir até 10 meses nestas freguesias, e não há aqui nada de incongruente, e basta ver as declarações ao longo dos últimos tempos, a necessidade do pessoal que nós temos falado e esse facto que foi exógeno ao modelo apresentado em 2011, foi não se poder contratar pessoal. E como digo, a Troika trouxe grandes problemas, também nos trouxe a nós. Neste momento, o município de Santarém já começa a ter alguma saúde financeira e que nós temos que registar, que nos permite olhar para estas matérias de outra maneira. E assim, como também havemos trazer outro procedimento para que alguns dos nossos espaços verdes sejam mantidos e cuidados através de uma empresa externa. Porquê? Porque também não temos funcionários que cheguem e dizer que, mesmo que tenhamos essa autorização, o processo concursal demora vários meses. Nós, relativamente ao concurso do ano passado, salvo erro, só entrou ainda um motorista e entrou também, quem foi a vereadora Susana, ajude-me, entrou um motorista e temos o concurso dos coveiros. E os coveiros, que está mais a... Pronto, teve também um outro processo, mas pronto. Tivemos reclamações e sim, mas o isso concurso ainda não está. Portanto, demora muito tempo. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com uma abstenção, a CDU. Ponto 32. Despacho ou fixação de montante máximo de encargos com recrutamento de trabalhadores com alterações de posicionamento remuneratório. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 33. Doação modelo Continente. Isto é uma ratificação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 34. Casa do Brasil. Casa Pedro Álvares Cabral. Ofertas de livros a convidados. Ratificação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, o que deliberamos será aprovado em minuta. Para conhecimento, um ofício do INE, com atualização de dados. Muito bem, meus senhores. Alguém do público quer usar a palavra? Não havendo, está encerrada a reunião. E a próxima reunião, dia 15.